A participação eleitoral nas eleições federais de 2025 foi a mais alta em décadas. Ela ficou provavelmente entre 83% e 84%, atingindo assim um valor recorde desde a reunificação. Uma alta participação eleitoral fortalece a democracia em um país, como se costuma dizer. O cidadão define por meio das eleições a futura correlação de forças no Bundestag. E quanto mais pessoas participam, melhor as eleições refletem o interesse do cidadão. Os partidos buscam principalmente conquistar eleitores a longo prazo. Assim, alguns partidos perceberam de forma inteligente que podem transferir grande parte da propaganda eleitoral para a internet, a fim de alcançar os jovens ativos e ainda moldáveis, cuja opinião ainda não foi consolidada ao longo de décadas. Nas redes sociais, vídeos virais e chamativos têm mais efeito do que artigos secos sobre o programa eleitoral. Essa tática aparentemente foi bem sucedida nos números. Talvez cada vez mais pessoas considerem votar uma decisão mais sensata para um país melhor e uma convivência melhor. Sempre se postula que todo eleitor realmente deveria votar. Isso é claramente compreensível. A não participação pode levar a uma maior porcentagem de outros partidos, talvez indesejados, com o mesmo número de votos. Imagine que há 100 pessoas aptas a votar. Todos os 100 vão votar. O partido X recebeu 20 votos, ou seja, 20% do total de votos. Mas, se, em vez disso, apenas 50 dos 100 eleitores votarem, o partido X, com os mesmos 20 votos, terá 40% do total de votos. Os abstencionistas têm uma opinião, mas não a expressam, permanecendo ignorados. Então, se existe um partido em que você acredita que realmente pode fazer a diferença, o seu voto conta. Mas isso é apenas um lado da questão. Enquanto para alguns é um privilégio poder participar das decisões do que acontece em um país, outros acreditam que as eleições não levam a nenhuma mudança real no bem-estar. Se as eleições tivessem algum significado, não nos deixariam realizá-las. Mark Twain. Os políticos são apenas atores no palco, mas quem escreve o roteiro? Você realmente tem escolha ou só tem permissão para votar? O ex-humorista alemão Volker Pispas descreveu a situação da seguinte maneira: se você não pode determinar a direção de um trem, não importa quem é o maquinista. Precisamos parar o trem em vez de escolher um novo maquinista a cada 4 anos. Não se faz política para as pessoas comuns, não importa quais coalizões sejam formadas. O que realmente mudou nos últimos 30 a 40 anos em relação à aposentadoria, dívida pública, educação, saúde, impostos e desemprego? Não nos referimos às tampas de plástico agora presas às garrafas descartáveis. Estamos falando de reformas reais, que melhoram significativamente a situação do cidadão. Mas sempre nos sugerem que há um progresso. Mas o que o cidadão realmente sente? Vivemos em uma pseudodemocracia? Por que se acredita que a política só beneficia os ricos enquanto sobrecarrega ainda mais os que ganham menos? O capital cresce mais rápido do que a renda do trabalho. Thomas Piketty mostrou em seu livro O Capital no Século XXI que o retorno do capital a longo prazo costuma ser maior do que o crescimento econômico. Esse é um problema fundamental. A renda do trabalho é mais tributada na maioria dos países do que os rendimentos de capital, como ações, lucros ou heranças. Em tempos de inflação, as pessoas de baixa renda perdem mais poder de compra. Bens reais, como imóveis, por exemplo, aumentam de valor, o que beneficia os mais ricos. Na Alemanha, nos anos 90, a alíquota máxima do imposto de renda era de 53%. Quando tivemos o governo vermelho-verde em 1998, havia uma grande esperança de que a absurda redistribuição de baixo para cima finalmente acabasse. O que esse governo fez primeiro naquela época? Eles reduziram a alíquota do imposto para 45%. Assim, os mais ricos foram beneficiados, enquanto pessoas de renda normal mantiveram uma alta carga tributária.
Além disso, por exemplo, em 2007, sob a coalizão União Democrata Cristã, Partido Social Democrata, o imposto sobre valor agregado foi aumentado de 16% para 19%. À primeira vista, parece que isso afeta a todos igualmente. Mas é preciso olhar com atenção. O consumo é necessário para todas as pessoas, mas quem ganha menos gasta uma parte maior da sua renda com consumo. Portanto, eles são mais afetados por esse aumento. Continua a abolição do imposto sobre o patrimônio. Em 1997, ela foi suspensa e desde então não foi reintroduzida, por razões que realmente não se entende. Privatização de imóveis para grandes investidores, mais propriedade para os investidores, enquanto os aluguéis para o cidadão comum aumentam. Poderíamos continuar com medidas que tornam os ricos cada vez mais ricos, pressionam cada vez mais a classe média e tornam os pobres cada vez mais pobres. Incentivar os ricos, exigir dos pequenos. Aonde tudo isso vai levar? Volker Pispas alerta sobre um capitalismo em estágio final, como acontece nos Estados Unidos. Os ricos se isolaram totalmente. Bairros próprios com cercas e seguranças, creches, escolas, universidades e hospitais exclusivos. A classe média precisa de 2 empregos ao mesmo tempo para conseguir se virar minimamente. O último terço está completamente na lama, sem teto ou vivendo em bairros onde nem a polícia ousa entrar. 95% de toda a mídia americana está nas mãos de 5 famílias ricas. Tudo isso está começando a soar familiar para nós. Estamos indo nessa direção e não conseguimos parar esse trem. Isso nos leva de volta ao começo, às questões fundamentais, algumas delas controversas. Quão correto é, afinal, dar a cada eleitor o direito de tomar uma decisão? O melhor argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com um eleitor médio. Eu não acredito na sabedoria coletiva da ignorância individual. Apesar de tudo, temos um bom padrão em comparação com muitos outros países. Um conceito desenvolvido por seres humanos talvez nunca seja completamente perfeito. Se houver alguns erros no sistema, sempre haverá pessoas que tentarão encontrar seu próprio caminho de forma egoísta. Hoje, cada pessoa na Alemanha já nasce com quase 30 mil euros de dívida pública. Não é de se surpreender que já nasçamos com essa mentalidade capitalista. Muito obrigado. Legenda do ZDF 2020.